Bom dia. Sem Professor comentários. Paulo, bom Bom dia. dia. Bom dia novamente para o senhor. Superados os nossos problemas de tecnologia, ou mais ou menos superados, né? Vamos ao que interessa, porque o teu pessoal aí quer tomar café, se Não, tirar todo mundo da cama. Né? mas só do senhor estar presente aqui assim, é um motivo de muita alegria para mim, porque o senhor sabe que eu sempre disse isso pessoalmente. O senhor é um motivo de inspiração, de orgulho. É um exemplo como pessoa, é um exemplo como profissional, como advogado, como professor. O senhor foi meu professor, o senhor me inspirou, inspira e continuará sempre me inspirando na, nessa minha vida profissional, minha vida pessoal. Então é um motivo de muita alegria e muita honra ter o senhor aqui, ter aceito esse meu convite para participar de quarta-feira, num horário que é bastante complicado, às 7 horas da manhã. Mas eu fiquei muito, muito feliz mesmo do senhor ter aceito o convite. E já aproveito para falar o mini currículo do professor Paulo Baria, que é um currículo invejável, né? O professor Paulo César Baria de Castilho, advogado e sócio sênior da Advocacia Paulo Baria, mestre em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, mestre em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, doutor em Direito do Trabalho também pela PUC de São Paulo, pós-doutor pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em Portugal, membro da Academia Brasileira de Direito da Seguridade Social, titular da cadeira número 5, diretor da Faculdade Temes e editor-chefe da revista jurídica Temes. E o tema de hoje não poderia ser algo diferente, Subordinação por Algoritmo, uma obra maravilhosa escrita pelo professor Paulo Baria. Eu tive a alegria de receber o ano passado, devidamente infungibilizada por ele, que é a prova disso, e que hoje conversaremos aí um pouquinho sobre esse importante tema atualíssimo, né? Atualizadíssimo aí dentro do direito do trabalho, e que tenho certeza que o senhor vai engrandecer muito aí a nossa live empresarial. Professor, o senhor tem a palavra. Doutor Charles, é para mim uma honra estar aqui conversando contigo. Você que, como disse, foi meu aluno e sempre se destacou como um bom aluno e sempre soube fazer aquele que todo advogado precisa saber fazer, que é criar e manter relacionamentos. A gente tem aí muitos anos, né, de relacionamento como professor e aluno, depois como colega durante todo esse tempo. E isso é o que vale a pena na vida, né? A gente manter e cultivar amigos. Então, eu sinto muito honrado de ter sido convidado para estar aqui falando com você sobre esse tema de hoje. Quero agradecer a todos aqueles que acordaram cedo para nos ouvir, para estar aqui junto, debatendo um pouco de direito. Vocês sabem, eu sou apaixonado pelo direito e pela vida acadêmica, né? E esse tema, que surgiu depois na forma de um livro, é objeto de uma pesquisa que eu fiz no meu pós-doutoramento lá em Coimbra, na Universidade de Coimbra, em Portugal. Eu fui para lá, fiquei 2 anos, né? E a cada tempos em 2 anos eu fui lá 8 vezes em Coimbra estudar naquelas grandes bibliotecas que tem na Universidade de Coimbra, né? São várias bibliotecas, e levantei um material, pesquisei um material, que acabou resultando na minha tese de pós-doutoramento e depois foi publicado pela LTR. Bom, e para falar disso, é que nós estamos aqui hoje, né? Essa questão da subordinação por algoritmo, quando eu lancei o livro, foi antes da pandemia até isso, não pudemos fazer o lançamento da primeira edição, e você foi, porque estávamos na pandemia, não podíamos nos encontrar, e você foi no lançamento da segunda edição, que foi aqui na UAB de Rio Preto. Muitas pessoas me perguntavam o que é esse negócio de algoritmo, né? O que é isso? Subordinação por algoritmo. Hoje é um termo amplamente divulgado, mas o algoritmo é uma sequência lógica de comandos, né, que alguém programa um computador para fazer. Então, a primeira coisa que a gente tem que ressaltar é que, por trás de um algoritmo, que é uma sequência lógica de números, de dados, de funções, existe um ser humano que programa aquele algoritmo, né? Então, esse algoritmo ele pode ser, inclusive, algo que discrimina pessoas, né, na vida civil, na vida do trabalho, em qualquer tipo de atividade humana. E, por ser assim, importante para a vida humana, é evidente que haverá o direito incidindo sobre
normas, incidindo sobre fatos que tentam ou colocam o algoritmo como uma regra de conduta para as pessoas. Isso fica muito claro, por exemplo, nas relações de trabalho, que é o objeto do livro. Subordinação é um dos fatos do mundo real que comprovam se alguém trabalha num determinado lugar como empregado ou não. Nós aprendemos lá no primeiro ano da faculdade, né, ou no primeiro ano de Direito do Trabalho, na primeira matéria, que para existir o vínculo empregatício eu preciso de alguns requisitos, pressupostos, né, que no caso é a onerosidade, a pessoalidade, né, e o mais importante, né, é a questão da subordinação, que é a chamada pedra de toque da relação de emprego, se existe ou não. Então, a pessoalidade existe nessas relações feitas por plataformas digitais, e eu me dediquei a estudar o requisito, ou o pressuposto, ou a consequência da relação de trabalho, a parte da subordinação. A subordinação é vista como, já foi vista ao longo da história, de várias formas, né? Porque a CLT fala em subordinação econômica, na independência econômica, e foi a doutrina que criou o termo dependência jurídica, né? No caso, subordinação. E ao dar esse enfoque de que não era uma dependência econômica, mas sim uma subordinação jurídica, a ideia é que esse empregado estivesse sobre as ordens de alguém para configuração do vínculo empregatício, como um dos requisitos. O que eu demonstro no livro, procuro demonstrar no livro, que nessa sociedade panótica que nós temos, em que tudo é controlado por computador, a subordinação por algoritmo ela é muito mais intensa, muito mais severa e muito mais eficaz do que a subordinação da época do Fordismo, que é aquela em que tinha um chefe que ficava vendo se o empregado vai ou não ao banheiro, se ele está fazendo ou não uma atividade, isso ou aquilo. Hoje, com os dados no computador, imagina o motorista de Uber, só para dar um exemplo, mas isso acontece em todos os tipos de subordinação por algoritmo. A empresa tem em suas mãos tudo que aquele empregado fez. A hora que ele logou, a hora que ele parou para almoçar, a hora que ele voltou, para onde ele foi, onde ele estava, ele é acompanhado 100% do seu tempo, o que um ser humano na era fordista, no chão de fábrica, não conseguiria fazer. Então, a subordinação por algoritmo é muito mais severa, ela é muito mais impactante na vida do empregado do que a própria subordinação física, aquela do chefe que exercia na fábrica que existia. Nesse mundo que estamos vivendo, chamado de modernidade ou pós-modernidade, né, o Bauman já dizia que nós estamos vivendo mundos líquidos, um tempo de mundo líquido, né, que as coisas se desmantelam ao longo do tempo. E o que está ficando, por exemplo, a fábrica já não existe mais como era antes. Tem aí o trabalho que será feito em casa, o artigo 6º da CLT, que fala que o trabalho à distância é igual ao trabalho realizado dentro da empresa. Então, o que eu demonstro no livro, eu não estou dizendo se há subordinação ou não há subordinação no trabalho, se há vínculo empregatício ou não no trabalho do motorista de Uber nesse livro. O que eu estou demonstrando nesse livro é que o pressuposto fático que vem como requisito da subordinação que está lá na CLT, dependência econômica, é eficaz e muito mais eficaz do que aquela subordinação antiga. Se formos analisar o vínculo empregatício do motorista de Uber apenas pelo requisito de subordinação, eu afirmaria sim, o requisito de subordinação está presente ainda de forma mais intensa no contrato de trabalho por meio de um algoritmo. A ideia do livro, e o que está sendo discutido no livro, é isso. Professor, me diga uma coisa. Diante dessa modernidade, até se o senhor puder explicar para a gente, nós teremos em breve uma decisão interessante do STF, é isso mesmo, que envolvendo essa subordinação? Isso. A primeira edição do livro, como eu disse, saiu na época do Covid. E a segunda edição foi agora. Na segunda edição, eu ampliei um capítulo do livro para dizer
o que o TST estava entendendo sobre a questão da uberização. Foi um capítulo a mais que eu incluí na segunda edição. Agora, eu já teria que fazer uma terceira edição para falar do que o Supremo está falando sobre essa questão. Porque o Supremo, ultimamente, dentro daquela ideia de que o Supremo é aquele que erra por último, né? Porque depois, como diria o nosso professor saudoso, o professor Mardegan, depois que o Supremo Tribunal decide, só se recorrer para o bispo de Sorocaba, como ele falava, né? Então, depois que o Supremo determinar esse julgamento Uber, nós não vamos ter para quem recorrer. A Corte de Haia não vai querer examinar a questão aí da subornação por algoritmo. Embora seria interessante, porque é um assunto que é no mundo inteiro. Vocês acham que o problema do reconhecimento do vínculo empregatício ou não, por meio de plataformas digitais que se utilizam de algoritmos, é uma coisa brasileira? É evidente que não é, né? Nos Estados Unidos tem decisões, na Inglaterra, na França, na Espanha, Portugal, onde eu estudei, em diversos... em Portugal, tem até no Código do Trabalho de Portugal que há vínculo empregatício. Pois bem, mas nós não vamos aqui discutir isso. O que nós vamos discutir agora, falar sobre a pergunta que você me fez. E o Supremo? O Supremo é aquele que tem o privilégio de errar por último. E a semana passada, o Zanin, na primeira turma, o ministro Zanin, que no começo estava... Bom, isso tudo começou porque alguém começou a usar reclamação constitucional, uma ação jurídica prevista na Constituição, né? Nos Códigos de Processo Civil, para ir ao Supremo e falar, aquela decisão da Justiça do Trabalho, que reconheceu o vínculo, ela não pode, porque o Supremo tem aqui uma matéria, o tema 725 da terceirização, e a terceirização é lícita, já disse o Supremo, e aí pegaram esse gancho, que não tem nada a ver, subornação por algoritmo, e Uber não tem nada a ver com terceirização, tem a ver com trabalho realizado pessoalmente, mas algum advogado, colocou essa finca e chegou lá no Supremo, e hoje tem mais de 10 mil ações no Supremo pedindo, olha só, que seja declarada incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar esse tema. E anulando decisões da Justiça do Trabalho, primeira e segunda instância, para mandar esses processos para a Justiça Comum. Ou seja, esse caso do Uber, que nós estamos citando aqui, ou do iFood, ou dessas empresas de aplicativo, vai ser analisada pela Justiça Comum. Mas o que é que diz o artigo 114 da Constituição desde 2004, com a emenda constitucional número 45? Até ali, a Justiça do Trabalho tinha competência para analisar a relação de emprego, patrão e empregado. A partir da emenda constitucional, a competência da Justiça do Trabalho se ampliou para dizer que, além de relação de emprego, relação de trabalho, ou seja, relação de emprego é uma modalidade da relação de trabalho, né? Porque eu posso ter trabalho sem vínculo empregatício. Não precisaria nem ter ampliado a competência para dizer que a competência é da Justiça do Trabalho. Por quê? Quando a Justiça do Trabalho analisa um caso de Uber ou qualquer outro desses aí, pejutização, quer que seja, ela analisa se há fraude naquela relação. Porque, como diz a teoria geral do direito, não é porque eu chamo uma pedra de pau que ela vai virar pau. A natureza jurídica das coisas não é definida pelo nome iuris, ou seja, pelo nome jurídico que eu dou àquele instituto. Só para dar um exemplo, nós temos no direito do trabalho, as pessoas acham que o direito do trabalho é salário e educação. É o nome do instituto jurídico que é salário e educação. Todo mundo acha que vai ganhar mais dinheiro para se educar. Na verdade, salário e educação é um tributo. Olha o nome, salário, que é um instituto de direito do trabalho, mas o instituto é um tributo, que as empresas têm que recolher para o Estado. Veja, não basta eu dar um nome para o instituto. É preciso que a natureza jurídica, todas as regras que dizem respeito àquele conteúdo, àquele tema jurídico, revelem que aquilo é ou não uma relação de trabalho. Então, quando a Justiça do Trabalho analisa um contrato de Uber, está dizendo, olha, embora isso aqui tenha a cara de parceria, tenha a cara de trabalho autônomo, tenha a cara disso, daquilo, aqui é uma fraude. Na verdade, isso aqui é um contrato de autônomo dissimulando um contrato de emprego, de trabalho. Essa competência é da Justiça do Trabalho. Não dá para mandar para a Justiça Civil analisar isso. Não é função dela, segundo a Constituição. Bom, e o que é que o Supremo Tribunal está fazendo?
está dando um passa-moleque na Justiça do Trabalho. Do tipo assim, vocês estão muito saidinhos, então eu vou colocar vocês no lugar de vocês, tá bom? Eu vou tirar essa competência constitucional, eu sou o Supremo, eu vou falar para vocês o que é que a Constituição está falando aqui. Que é para vocês não analisarem Uber. Ou seja, o Supremo está dando uma interpretação de conveniência à Constituição para resolver um problema de mercado, que é a relação de emprego, capitalismo e tal e tal. Quando deveria ser por meio de uma legislação que dissesse se aí é um contrato específico, típico, atípico ou não. Não é? Então, como o legislador não toma a iniciativa de regular a matéria, que é a sua função principal, o Supremo põe as asinhas de fora e diz o que é que deve ser, como é que deve ser interpretada a Constituição. Do modo deles, mas não do modo jurídico. E nós não temos para quem recorrer. Então, essa semana, o ministro Fachin, relator de um dos processos de Uber, antes de votar se há vínculo empregatício ou não, colocou em votação se isso vai ter repercussão geral ou não. Essa semana fez isso. Ontem, o ministro Dino, novo ministro do Supremo, já votou favorável à repercussão geral do tema. Por enquanto, e até o dia 1º de março, eles só estão votando se a decisão do Supremo sobre o caso Uber valerá, terá repercussão geral ou não, que é o que deve acontecer. E no segundo momento, aí sim, o plenário vai decidir se, nesses casos de trabalho por algoritmo, por plataformas digitais, se há vínculo empregatício ou não. Todos os ministros, hoje eu acompanhei uma matéria, agora de manhã, no Jota, enquanto eu esperava aqui para a gente falar, que todos os ministros do Supremo já votaram em processos individuais, em reclamações constitucionais, mesmo aqueles que antes eram contrários, como é o caso do Zanin e do Fachin, hoje já estão posicionando-se favoravelmente a dizer que não há vínculo empregatício entre o Uber e o motorista, em respeito à maioria do Supremo que tem entendido que não há vínculo empregatício, especialmente aquela ala mais, eu diria assim, liberal, neoliberal, do ponto de vista econômico e não de liberal de pensamento ideológico. A turma do Supremo é mais envolvida com o pensamento liberal econômico, é favorável que não há relação de emprego entre a Uber e o motorista do aplicativo. Aguarde cenas dos próximos capítulos. Professor, e é assim, lógico, né? Eu sou um modesto advogado empresarialista, né? Porque sabe, praticamente não sei nada sobre o direito do trabalho, mas me parece, quando o senhor me falou anteriormente sobre essa questão da relação, me parece que a justiça comum não seria competente mesmo para o caso específico, porque quando a gente fala na justiça comum, em matéria, enfim, contratual, de parceiros, como o senhor falou muito bem, a gente parte do pressuposto de que há uma equiparação aí de atribuições a essas pessoas, né? No caso, o aplicativo, enfim, e o motorista, ou entre aspas, né, o parceiro, eles não estão numa mesma posição hierárquica. Me parece uma questão clássica de subordinação, ou não é isso mesmo, ou não tem absolutamente nada a ver com o meu pensar aqui. Olha, professor, o senhor aprendeu bem sobre direito de trabalho lá na faculdade. O senhor está sendo muito modesto. Não é aqui no Brasil, é no mundo inteiro. O direito do trabalho surge com força na Revolução Industrial, né? Porque antes era um trabalho de ofício e tal, aprendiz. Mas na Revolução Industrial, que é século XVIII, começa a haver demandas sociais. E o que, durante todos esses 2 séculos aí de capitalismo, que nós temos capitalismo chamado capitalismo moderno, o que existe é uma relação desigual entre patrão e empregado, que se expressa na questão econômica. Um é detentor do capital e outro é detentor só da mão de obra. Ponto. Se há problemas nessa relação, ela tem que ser resolvida pelo direito do trabalho, sobre a égide do princípio de proteção ao trabalhador, que não é no Brasil, não é a legislação brasileira, é o mundo. A legislação mundial sobre o direito do trabalho, ela fala, há um desequilíbrio de forças entre patrão e empregado,
E a balança da justiça está assim, ó. Patrão lá em cima, empregado aqui embaixo. Vem a legislação do trabalho para tentar fazer isso aqui, ó. Igualar. Se você leva para a justiça comum, vale a vontade das partes. Aí acabou isso que você está acabando de dizer. Acabou isso. Volta essa uma relação desigual que será analisada pelos critérios e pelos olhos do direito civil, que evidentemente é diferente dos olhos do direito do trabalho, em razão de uma coisa que a gente também aprende na faculdade, que são os princípios constitucionais, né? Então, essa relação passa a ser vista pelo direito civil. Ora, se formos darmos importância à forma, ao que está escrito no papel, larga a mão. Deixa o direito do trabalho em paz, né? Por quê? Porque ali no direito do trabalho é a primazia da realidade. Não adianta eu escrever lá, uma grávida, por exemplo, ela está grávida e pede demissão, e fala, eu estou abrindo mão da minha estabilidade aqui. Ora, o direito do trabalho vai ver com ressalvas, uma grávida pedindo demissão, quando ela tem toda uma proteção social, tem que ser casos extremíssimos mesmo, em que ela realmente deseja parar de trabalhar. Fora disso, presume-se aí que houve uma pressão para que essa empregada grávida deixasse de trabalhar. E hoje a Justiça do Trabalho tem dito, olha, vai me desculpar, mas infelizmente a proteção não é para a mulher grávida, é para o bebê que vai nascer, é para o feto. É um direito das futuras gerações que está na Constituição, é preciso proteger a criança que está lá, né? Então, ela precisa da estabilidade. Então, o papel aceita tudo, e a gente aprende isso ao longo do tempo, né? E depois, para o direito do trabalho, o que vale é a realidade dos fatos. Isso é o que é lamentável se levarmos, se o Supremo for nessa linha, como está indo, de mandar os casos de fraude ou não, de apreciação de fraude ou não em contrato de trabalho para a Justiça Comum. A Justiça Comum não é que ela não está aparelhada, é que ela não está com os instrumentos técnicos para julgar esse caso. Ela não vai aplicar a CLT lá, ela vai aplicar o Código Civil. E isso faz toda a diferença, evidentemente. Professor, já para a gente caminhando aí para o nosso final, até para não incomodar aí o senhor mais aí do que eu já estou incomodando, né, nessa manhã de quarta-feira, mas sempre é muito bom ouvir o senhor, e eu escutar o senhor me faz voltar em 1900, não vou falar o ano, né, professor, acho que não é o caso, né, mas nos anos 90 me faz voltar aqui no tempo. O senhor vê a necessidade de uma nova lei para regular isso ou não? E é um dos capítulos do meu livro, ou um dos subtítulos do capítulo do meu livro, é isso, é a necessidade ou desnecessidade. Olha, eu vou falar agora pela tradição jurídica brasileira, que é germânica e italiana, né? Italo-germânica, e não de direito consuetudinário, como são os ingleses. Pela nossa tradição, tem que estar tudo escrito. Estando tudo escrito, já dá essa balbúrdia, imagina se não está, né? Eu, pessoalmente, acho que a CLT, artigo 2º e 3º, com o artigo 6º da CLT, é suficiente para reconhecer vínculo empregatício nesses casos. Ponto. Agora, é claro que uma lei, num país de tradição itálico-germânica, é interessante, sim, ter uma lei escrita estabelecendo isso. E se virá com negociação para, no mínimo, como eu digo no livro, garantir ao ser humano, motorista de Uber e de trabalhador de plataforma, iFood e outros, duas coisas. Jornada máxima diária de trabalho, porque não é no interesse só dele descansar. Tem motorista de Uber trabalhando 16 horas por dia, 18 horas por dia, como era no início da Revolução Industrial. Isso é um perigo para a sociedade. Essa pessoa dirigindo com tantas horas aí na cidade vai fazer caca, né, e vai provocar acidentes. Então, teria que essa lei estabelecer uma jornada máxima de trabalho e um piso normativo, vamos falar aqui de salário mínimo para esse pessoal, que garanta pelo menos a sua subsistência. Porque é ilusório aquilo que ele ganha da Uber, porque ele tem que pagar o carro, ele tem que pagar combustível, ele tem que pagar pneu. Né? Então, teria que estabelecer duas coisas, que é o que a Inglaterra fez. A Inglaterra criou, por decisão judicial, né, lá, não citando da lei assim, lá a jurisprudência fala mais forte, criou um trabalhador intermediário com pelo menos esses dois direitos que tem que ser garantido a eles. Então, uma lei seria bem-vinda, mas sem ela, daria para julgar no mesmo sentido como tem sido julgado aí até o TST. Professor, perfeito. Agradecendo todos que entraram aqui, o Leandro,
a Silvana de Goiânia, professor, de Goiânia, estamos em Goiânia, hein? Minha A amiga, doutora Fernanda. um abraço a Ah, ela. que legal. A professora Fernanda Mabile, Rubens Almeida, o Ercolinho, professor Roberto, Beatriz Artucci, Lívia Paula, Geraldo Silva, Iluma Lobão, a Soraya Arantes, enfim, todos aqueles que entraram aí, puderam, a Meire, a Simone, enfim, de Brasília também, temos o Brasil inteiro aqui, viu, professor? Ah, obrigado. Brasil inteiro prestigiando aqui o senhor, logicamente, por mim aqui, quando eu estou aqui, assim, não é tão abrangente assim o Brasil inteiro, viu, professor? Agora o senhor Sim. aqui é bem diferente, viu? Mas, professor, olha, publicamente aqui agradecer mais uma vez o convite aceito, dizer que o senhor, repito, para aqueles que entraram depois aqui, o senhor é uma referência para mim, um grande amigo, se tornou um grande amigo, e espero numa próxima vez vê-lo aqui novamente, porque os seus ensinamentos são para a vida toda. E esse é um tema que tenho certeza absoluta vai ainda dar muita discussão, especialmente por essa questão aí que o senhor mencionou. E eu passo a palavra para o senhor aí para as considerações finais e para a gente encerrar a nossa live de hoje. Eu agradeço muito o seu convite, Charles. Pessoal, mais uma vez, deixando a dica aqui de leitura do tema de hoje, esse livro aqui do professor Paulo Baria, Subordinação por Algoritmo, foi o tema da nossa live aí de hoje. Professor, muito obrigado de coração, mais uma vez. Obrigado a todos que participaram aí dessa live. Já fica o convite para a nossa próxima live de quarta-feira da semana que vem. E lembrando que toda última live do mês, sempre com um convidado especial, e hoje foi o professor Paulo Baria. Mais uma vez, muito obrigado de coração, professor. Fique com Deus aí, um grande abraço na família e vamos qualquer dia combinar um novo almoço. Muito obrigado, doutor. Um grande abraço. Obrigado a todos. Professor, fique com Deus. Um abraço a todos.